Bem, agora vamos começar então a parte de estudo de coloides por associação, né? Até agora tínhamos falado de coloides biofóbicos, biofílicos, vamos entender um pouquinho mais como funciona essa associação entre moléculas a fim de formar uma espécie no tamanho coloidal, ok? Vamos focar especialmente nas substâncias anfifílicas, né, ou tensoativas, né? Vamos lembrar das nossas aulas lá de físico-química de superfícies que moléculas lá de surfactantes, elas têm uma tendência a se acumular preferencialmente na interface água-ar, por exemplo, né? Porque elas têm essa natureza com a cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, tá? Vou sempre considerar nosso meio dispersante aqui a água, tá? O que acontece se eu for aumentando ainda mais a concentração disso aqui? A gente vê que ela tem um excesso superficial positivo na superfície, ou seja, mais moléculas vão ficar na superfície que na fase aquosa, mas eu vou adicionando mais moléculas desse surfactante aqui, mais moléculas desse surfactante. Uma hora eu vou encher toda essa superfície, correto? Não vai ter mais espaço disponível na superfície para essas moléculas ficarem lá. Com isso, essas moléculas que agora não cabem mais na superfície, né? Elas vão passar a ir para dentro da fase aquosa. Só que é estável, termodinamicamente falando, essa cauda hidrofóbica ficar exposta na água aqui, né? É um pouco, não é muito estável isso daí, né? Então, o que acontece? A gente vai aumentando a concentração de tensão ativa, aqui é a tensão superficial pela concentração, a tensão superficial vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até a gente chegar num ponto onde a tensão superficial não varia mais. Por que a tensão superficial não varia mais? Porque todo o surfactante, toda a superfície disponível já foi ocupada pelas moléculas do surfactante. Então, tudo que eu adicionar a mais de moléculas desses tensoativos, eles não vão na superfície, então eles não alteram a tensão superficial, por exemplo. Nesse momento, também, né, onde as moléculas começam a se acumular ali dentro da fase aquosa, o que é mais favorável para essas moléculas aqui? Ficarem inteiramente esticadas assim na água ou aproximarem essas caudas hidrofóbicas entre si, né, já que elas têm uma cauda hidrofóbica que tem afinidade pela outra cauda hidrofóbica, né, elas vão se aproximar essa cauda hidrofóbica entre si, formando uma esfera que vai expor para fora da esfera essas cabeças hidrofílicas. É exatamente a estrutura que a gente está vendo desenhada aqui, né? Então, o que é hidrofóbico se esconde da água para dentro dessa estrutura, com a cabeça hidrofílica para fora, né? É quase a mesma ideia daquele colóide liófobo que tinha um agente passivante, né? Para a água, para as moléculas de água que vão estar aqui fora aqui agora, eles estão vendo algo aqui que é familiar para eles, né? Que eles têm uma interação favorável, tá? Essa estrutura aqui nós chamamos de micela, tá? Esse é o nome dessa estrutura formada aqui pela essa associação entre essas moléculas de tensoativo. Então, uma molécula de tensoativo ela não tinha um tamanho na fase coloidal, só que uma micela, como é uma junção de 30, 60, 80, até mais de 1000 dessas moléculas, isso depende do tamanho dessa cauda hidrofóbica e da carga dessa cabeça hidrofílica, tá? O tamanho dessa micela e esse número de agregação, né? Quantas micelas se agregam, quantas moléculas de tensoativo se agregam para formar uma micela, tá? Vai depender da carga, do tamanho da cabeça e do tamanho da cauda hidrofóbica, tá ok? E a concentração na qual a gente observa essa descontinuidade aqui, né? Que para de cair a tensão superficial. Por quê? Porque a gente formou toda a superfície, começou a formar as micelas, a gente chama de concentração micelar crítica. Tá? Então, uma concentração, por exemplo, você pega lá um surfactante desse, o SDS, lá, que a gente usou de exemplo na aula. Ele vai ter uma certa concentração micelar crítica. Se ele estiver abaixo daquela concentração, a gente vai ver ele disperso como está na imagem aqui. Né? Mais moléculas na superfície, algumas poucas dentro da fase aquosa, ok. Acima daquela concentração, quer dizer que toda a superfície foi tomada e a gente passa a ter micelas dentro da fase aquosa. Ah, professor, daqui da CMC, se eu começar a adicionar mais surfactante, você vai formar mais micelas. A sua superfície não muda mais, mas você vai formando cada vez mais micelas, tá ok?
E essa CMC, essa concentração micelar crítica, vai depender, obviamente, também do tamanho dessa cauda hidrofóbica, tá? Da carga ou não dessa parte hidrofílica. A gente pode ter partes hidrofílicas, né, que não são carregadas, tá? Normalmente são, mas pode ter anfifílicos que não são carregados, tá? O tamanho dessa cabeça aqui também, tá? Se a cauda é maior, tem um pedaço hidrofóbico maior, ela tende a se aglomerar mais fácil, né? A CMC vai ser mais baixa e assim por diante a gente segue esse mesmo raciocínio. Aqui tem algumas propriedades, né, que variam com a CMC, por exemplo, a tensão superficial, né, ela vem caindo, 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 caindo. Quando chega na CMC, ela praticamente para de variar, né? A pressão osmótica ao contrário, sobe e estabiliza, tá? Turbidez, né? Lembra que o colóide ele espalha a luz, né? Então, quando não está na fase coloidal, praticamente não é espalhamento. A gente começa a formar o colóide, começa a formar a micela, começa a espalhar mais luz, né? E assim por diante. Então, aqui a gente tem a CMC. E esse processo, essa formação desse colóide por associação, toda essa estrutura aqui, ela é espontânea, né? O que a gente chama de um processo que a gente chama de auto-organização, vem no inglês self-assembly, talvez vocês vejam um termo em inglês em algum lugar aí, tá? Então ela se forma sozinha, uma auto-organização, né? Então ela forma essa estrutura complexa sem que seja necessário que a gente coloque um input de energético aí, né? Seja de temperatura, químico, né? Como a gente discutiu lá atrás um pouquinho sobre isso. Tá ok? Então é termodinamicamente favorável a formação da micela acima dessa CMC. E a termodinâmica da formação dessas micelas, hein? Como será que é? Como será que é a entalpia? Como será que é a entropia? Vou deixar para vocês pesquisarem esse tema aí, tá? Parece entropicamente favorável formar esse tipo de estrutura aqui, a gente juntar um monte de coisa, tudo junto, né? Muito mais organizado do que disperso assim? Não sei, né? A gente não pode olhar só o nosso sistema, temos que olhar o universo, né? Sistema mais vizinhança, né? E a entalpia disso daí? Dê uma pesquisadinha para pegarem esse conceito. Bem, essas micelas, né, são nanoagregados coloidais, né, eles formam colóides aí nessa escala nanométrica, tá ok? E a micela, né, ela é a estrutura do nosso detergente, por exemplo, né? Esses surfactantes do que a gente usa lá para limpar o cabelo, lembra? Né? Muda lá o tipo de tensoativo, mas a ideia é exatamente a mesma. Por que a gente usa detergente para limpar a louça, por exemplo? Né? A louça normalmente ele tem partes de comida, que tem gordura. Gordura não sai com a água, né? Então tenta lavar uma louça sem usar detergente para você ver. Mesmo esfregando, né, fornecendo energia na forma mecânica, é muito difícil tirar aquela gordura, porque a gordura não vai embora junto com a água. A micela, o que a gente tem? Uma cabeça, uma superfície externa totalmente polar, solúvel na água, e dentro dela, né, uma região totalmente hidrofóbica, que tem uma interação muito favorável com outras partículas hidrofóbicas, como uma gordura, por exemplo. Então, quando a gente adiciona lá detergente para lavar a louça, as partículas de gordura que estão ali na louça são capturadas para dentro da micela, só que como o sistema todo aqui, né, a gordura está lá dentro, a parte hidrofóbica da micela está para dentro, o que está para fora em contato com a água, só a parte hidrofílica, a água leva isso aqui embora facilmente. Então, com isso, a gente limpa a gordura da louça, do cabelo, do nosso corpo, né, com sabonete, e assim por diante, né, de roupa, né, para lavar roupa, e N outras coisas. Como, por exemplo, né, as meninas vão saber, né, tem o produto para tirar a maquiagem, né? A maquiagem ela tende a não ser muito solúvel em água, né? Senão elas ficariam derretendo na nossa cara, né? Então elas são mais hidrofóbicas para a maquiagem você passar, permanecer bonitona lá a noite toda. Só que o duro é tirar depois, né? Então tem produtos cosméticos específicos para isso, né? Que se chamam demaquilantes. O produto da moda aí é um produto chamado água micelar, né? Então você passa lá na sua cara água com detergente de casa, paga, sei lá, R$ 40 num potinho desse tamanho do negócio e sai todo feliz, né? E vai explicar para a esposa que é água com sabão, né? Assim, ó,
né? Nada como um marketing lá, você pagar lá umas blogueirinhas de Instagram para fazer propaganda do negócio, olha só como é, né? Como que é ser inteligente e fazer valor. Você faz um produto lá que não é tecnologicamente falando lá essas coisas, tá? Mas que é bom, ele é bem efetivo, assim, o uso, para o usuário ele é um produto bom, porque ele funciona, cobra horrores pelaquilo, tá? Porque você faz uma propaganda muito bem feita, né? Então fica a dica aí, né, para a gente ser esperto aí, né? Usar a nossa inteligência ao nosso favor também, né? E quem sabe no futuro, né, poder produzir produtos assim, né, ganhar muito dinheiro, né? Ou não, né, se tudo der errado, a gente vira professor mesmo. Né? Vamos seguir. A mesma ideia ela é utilizada para o encapsulamento de fármacos hidrofóbicos, né? Pelos sistemas, nos chamados sistemas de drug delivery, né? Ou sistemas carregadores de fármacos. Como eu falei lá antes, né? Nos colóides propriamente ditos, aqui é a mesma ideia. Então você pode usar essa mesma ideia para pegar um fármaco hidrofóbico, proteger ele, fazer essa camada de proteção, essa passivação na superfície dele para fazer uma entrega inteligente de drogas. Né, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Que micelas iônicas elas normalmente não são biocompatíveis, então você usar tipo o mesmo tensoativo, o mesmo surfactante que você usa lá no shampoo, que você usa no detergente de casa, você não pode usar para um sistema de entrega de drogas, né? Sistema de entrega de fármacos, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, né? E aí tá o bonito da coisa, né? De se buscar sistemas que consigam fazer esse carreamento do fármaco, sejam biocompatíveis, né? Porque a hora que você põe isso aí dentro da corrente sanguínea, você tem sério problema lá, né? De biocompatibilidade ou não, tá? Uma área que também só cresce em estudo, tá ok? Aí deixa uma curiosidade para vocês aí, né? Da absorção intestinal das gorduras, né? São feitas pelos ácidos biliares, que nada mais são do que, né? Ácidos biliares nada mais são do que uma estrutura dessa, né? Você tem uma cabeça polar, uma parte apolar, formam micelas ali no corpo e ajudam a tirar, né? Essas gorduras de excreção de colesterol do nosso corpo. Há ainda um outro sistema que nós chamamos de micela reversa, né? Que é o quê? A micela ela se forma nesse jeito por quê? Porque a gente tem muita água e um pouco de surfactante. E se a gente fosse dissolver esse surfactante em um solvente orgânico, por exemplo, né? O que a gente ia ter? A gente ia ter que as cabeças hidrofílicas elas iam se juntar para dentro e as caudas hidrofóbicas para fora, em contato com o solvente. Então elas ficam ao contrário da micela aqui, né? Então chamada de micela reversa. Essas micelas reversas a gente consegue controlar o tamanho desse núcleo dela aqui. Então colocar pequenas gotículas de água no solvente orgânico e controlar o tamanho desse núcleo dela aqui. Tá? Quando o tamanho está nanométrico, muito pequeno, a estrutura da água muda. A gente pode fazer até reações químicas ali dentro, né? São nanoreatores, uma linha de pesquisa bastante interessante aí, né, que o pessoal vem desenvolvendo cada vez mais para fazer reações químicas muito específicas, tá? Por exemplo. Agora saímos dos colóides, vamos lá para as dispersões grosseiras, tá? As dispersões grosseiras são também sistemas heterogêneos, muitas vezes não são microheterogêneos, muitas vezes a gente consegue ver que é heterogêneo, tá? Também termodinamicamente instáveis e, do modo geral, muda um pouco a questão de tamanho. Pode ser partícula acima de 0,5, tá errado aqui, 0,5, tá? A 1 micrômetro, até um pouco maior que isso, tá? A depender da referência, ou depender da referência maior que 1 micrômetro, tá ok? Então, a gente tem, por exemplo, aerossóis, aerossol líquido, né, um líquido disperso num gás, como neblina, lá desodorante, um aerossol sólido, um sólido disperso num gás, fumaça, poeira. A maioria dos desodorantes hoje em dia, na verdade, são aerossóis sólidos, né, então se dispersa um sólido num gás. E temos as emulsões, líquido, 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 sólido, tá? As suspensões grosseiras também são normalmente estabilizadas pela mesma ideia da teoria da LVO, tá ok? E aqui a gente tem mais uma explicação daquela questão do por que precipita ou não, uma visão um pouco mais com o nome farmacêutico, né? Eles chamam de sistemas floculados. Então, por exemplo, que a gente tem o cal em suspensão. A gente coloca o cal em suspensão, ele precipita um pouco, a gente agita um pouquinho, ele volta, tá?
Porque ele forma um sistema que a gente chama de floculado, né? E o que os farmacêuticos chamam lá de defloculados, né? O que a gente vai chamar de aquele processo que a gente vai chamar de coagulação. Então, uma ideia de um sistema floculado, por exemplo, né? Como a gente viu, não ocorre a coalescência, né? Que seria aquela união entre dois colóides, por exemplo, né? Ou duas partículas aí maiores, né? Grosseiras. Tá? Eles ficam próximos entre si, mas com solvente entre si. Então elas, por exemplo, aqui na cal, né, elas vão se juntando, mas olha só, tá vendo? Olha o tanto de sólido que a gente tem e o tanto de líquido. Quer dizer que tem muito líquido entremeado nesse sólido aqui. Né? Enquanto algo que coagula e realmente sedimenta, né, o sólido ele separa completamente do líquido. Vamos falar das emulsões, né? Olha que foto bonita isso aqui, né, gente? Nossa, eu acho esse fundo maravilhoso, né? O que a gente tem aqui? Um líquido, óleo disperso em um outro líquido, no caso, a água. Notem as gotículas esféricas, né? Lembram por quê que as gotículas são esféricas? Começo da nossa parte de físico-química de superfícies. Vamos lá. Algumas emulsões, suspensões de gotículas de um líquido em outro líquido. Então, aqui eu estou falando de uma emulsão líquido-líquido, tá? Água e óleo não são miscíveis entre si, né? Eles vão formar então, duas fases muito bem divididas, tá ok? E não vai ser termodinamicamente favorável a gente juntar uma coisa com a outra, tá? A gente tem uma tensão interfacial entre água e óleo muito grande, devido à diferença de afinidade química entre elas. Se a gente pegar água e óleo e misturar forte, agitar bem forte, ou bater num liquidificador, por exemplo, a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai colocar gotículas de óleo dentro da água. Então a gente deu um input de energia muito forte para criar gotículas de óleo dispersas na água. Tá? Com isso, a gente vai aumentar muito a tensão interfacial entre essas fases. Lembram lá que se eu pegasse, eu fiz um exemplo lá com um cubo, né? Conforme a gente ia dividindo aquele cubo, né? Fazendo mais interface, mais área a gente estava expondo. Então, se a gente bate essa água com esse óleo e cria essas gotículas aqui, a gente está aumentando a área interfacial entre a água e o óleo. Isso não é muito termodinamicamente favorável, correto? Né? De aumentar muito a tensão entre eles. Então não tende a ser estável ou a não ser estável? Não ser estável, isso daí. A tendência natural, espontânea, vai ser, de novo, separar essas duas fases aí, ok? Essas propriedades de interface, então na interface óleo e água, elas vão ser essenciais, né, na emulsão, por exemplo, de modo que a gente pode obtê-las e estabilizá-las, tá? A gente tem, na verdade, né, a gente vê uma separação muito clara aqui, mas a gente tem uma ligeira interface onde temos um pouquinho de molécula de água em contato ali, um pouquinho de molécula de óleo, tá? Não é uma separação tão abrupta quanto a gente poderia, por exemplo, imaginar, tá? Tem uma ligeira mistura aqui, mas muito pouca mesmo, tá? E como eu disse, né, se a gente pegar aqui um sistema água e óleo e ir separando isso aqui em gotículas, né, quanto menor essas gotículas aí, né, maior vai ser a energia livre de superfície que a gente vai ter, porque a gente está aumentando a área superficial. Né? Então vai ser mais difícil, energeticamente falando, a gente produzir um sistema assim ou produzir um sistema assim. Aqui, né? Porque a gente vai ter que botar mais energia ainda para separar as gotículas em gotículas tão pequenas, tá? E quanto maior for a dispersão dessa fase oleosa, menos gotas, maior será a participação das propriedades de interface, até o ponto que essas propriedades de interface predominam. Né? Então a gente tem um estado de alta dispersão ou estado de elevada tensão. Temos até uma equação matemática aí para descrever essa quebra de emulsão, formação de gotas e separação de fases. Tá? Só trouxe aqui a título de curiosidade, né? A gente não vai explorar a parte matemática nessa aula de hoje. Mas e aí? Como que a gente tem emulsões
estáveis vendidas comercialmente, a maionese é uma emulsão, por exemplo, né? Muitos produtos cosméticos são emulsões. Como que a gente faz para obter isso aí e estabilizar? Alguma ideia? Né? Vem das próprias coisas que a gente já discutiu aqui na nossa aula de hoje. Tá? Trago aqui uma curiosidade, tá? Da Sociedade Brasileira de Química, esse folderzinho aqui, a diferença entre manteiga e margarina, tá? Manteiga vem de uma gordura vegetal dispersa, a gente tem água dispersa na gordura vegetal, tá? Então é uma emulsão, assim como a margarina, gordura animal, perdão, que também é uma gordura, no caso agora vegetal, dispersa em água também, tá? Então elas têm algumas características muito similares, a manteiga sendo muito melhor em termos de saúde do que a margarina, né? Então comam manteiga, não comam margarina. Explorem um pouquinho melhor depois aqui para entenderem esse folder. É facinho de achar na internet ele também, tá? Já que estamos falando de emulsão, e o leite? Né? O professor deu spoiler lá no começo da aula, lá, né? O leite, ele é uma emulsão? Sim ou não? Né? O que o leite é? Água e óleo, né? Basicamente isso. Não só isso. Tá? Então é uma emulsão. A gente tem um óleo disperso em água. Tá ok? Como que esse leite fica estável? Vamos começar a ver isso no próximo slide, tá? E entender o porquê que o leite derrama ao ferver, né? Eu passei isso rapidinho na nossa última aula, vamos ver um pouquinho melhor na aula de hoje. Eu falei que ia falar lá, né? E por que o leite é branco? Não coloquei nas perguntas aí, mas fica essa pergunta. O que a gente observava no efeito Tyndall, né? A luz vinha, trombava lá com um colóide, por exemplo, e se espalhava e a gente via aquela luz devido ao espalhamento dela, correto? Agora, nas dispersões grosseiras, o tamanho dessas partículas é maior ainda, certo? Elas vão espalhar mais ou menos luz do que um colóide. Vão espalhar mais luz, né? Já que eles são maiores. Tá? Então, você tem um trambolhão lá na sua frente, a luz vem, tromba e espalha. Como eles são maiores, as gotículas de óleo que estão ali presentes no leite, né, são maiores do que os colóides, né, por isso é uma dispersão grosseira, uma emulsão. Elas vão espalhar, a luz que chega nela vai ser espalhada para todos os lados. Assim como a nossa luz, que a gente observa, uma luz branca, é uma soma de todas as cores, aqui é a mesma ideia, né? Como se espalha todo tipo de luz para todo tipo de lado, a gente enxerga essa solução como branca, né? Porque a luz não está conseguindo atravessar ela, está sendo espalhada em todas as direções, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, como que a gente estabiliza essas emulsões? Entende-se por estabilizar uma emulsão todo o procedimento que conduz o sistema a um estado de livre energia de superfície mínima, evitando que o mesmo entre em colapso por coalescência. Tá? Então a gente pode, por exemplo, aumentar a viscosidade, né? Porque o que vai acontecer? Né? Uma gota tem que encontrar com a outra para elas coalescerem, né? Crescer e começar a fazer aquela separação de fases. Se eu tenho uma viscosidade muito alta, eu evito com que essas gotas se encontrem. Né? Então, por exemplo, uma manteiga, uma margarina, é um sistema que tem uma viscosidade extremamente alta. Então o óleo e a água que está presente ali, eles não têm liberdade de movimento para se encontrarem entre si e separar a fase. Né? É um jeito de estabilizar uma emulsão aí. Ou a adição de tensoativos na interface água-óleo. Do mesmo jeito que a gente estabilizava lá colóides iliofóbicos, a gente pode usar a mesma ideia para estabilizar emulsões. Tá? Então, a gente tem uma gota de óleo aqui estabilizada por um certo tensoativo ou surfactante, qual aquela parte hidrofóbica dele vai estar em contato com o óleo e a parte hidrofílica para fora em contato com a água. Tá? E é assim que a grande maioria das emulsões são estabilizadas. Tá? É assim que o leite é estabilizado, por exemplo, as emulsões cosméticas, alimentos. Preste atenção
em alimentos, tá? Vocês vão pegar muito alimento, especialmente pó que você tem que solubilizar, tipo leite ninho, chocolate em pó, whey protein. Whey protein acho que não, mas essas coisas que essas sopas em pó, esse tipo de coisa, né? Você vai ver lá que você vai ter muito que eles chamam de agentes emulsionantes ou emulsificantes, tá? Sorvete que você faz em pó também. Qual que é a ideia disso daí? Tá? É exatamente isso. Você vai ter ali, naquele alimento, por exemplo, ou naquele cosmético, né, uma região oleosa, hidrofóbica, e você vai solubilizar ele na água, né, ou seja para a gente beber, seja para passar na pele, né? Interessante que ele tem uma certa atração com a água, já que a nossa pele também, né, tem bastante água. Então você usa um agente emulsificante ou emulsionante que nada mais é do que um tensoativo, tá? Tem tensoativos corretos para cada tipo de aplicação, a gente vai ver no finalzinho da aula, que solubiliza esse sistema como um todo, né? Criando uma barreira física entre as gotículas em aproximação. Então, ele faz com que essas gotículas fiquem estáveis, né? Diminui a... Lembra lá, o tensoativo ele faz o quê? Ele diminui a tensão superficial ou diminui a tensão interfacial. Tinha uma tensão interfacial muito grande entre a gotícula de óleo e a água. Ele fica aqui na interface, diminui a tensão interfacial e estabiliza todo esse sistema. Então, por que a maionese que a gente compra lá, a Hellmann's, ela fica meses em casa? E se a gente fazer um maionesão caseiro lá para bater um lanchão, ela estraga rápido. Né? A maionese Hellmann's, lá se olhar, ela está entuchada de agentes emulsificantes, né? Para dar aquela consistência, aquela viscosidade dela e tudo mais, e evitar com que o óleo e a água coalesçam, né? Ou seja, separação de fases. Quando a gente faz um maionesão lá em casa, lá, a gente mete água lá, um cheiro verde para dar uma cor, um alhozinho, quem gosta, óleo, bate no liquidificador. Como a gente bate no liquidificador, a gente cria, né, essas gotículas de óleo aí que vão estar todas dispersas lá naquela fase aquosa também. Tá ok? Mas, com o passar do tempo, se a gente não usar um agente emulsificante, né, ou um tensoativo, é natural que, e esse é natural, que significa o quê? Termodinamicamente espontâneo, que essas gotículas de óleo vão coalescendo entre si e separando de fase com a água. Então a gente faz um maionesão lá no sábado, segunda-feira, né? Acorda daquele meio jeito, vou pegar aquela maionese lá que eu fiz. Você vai olhar, separou fase. Você vai, estragou. Na verdade, não estragou, né? Isso foi só a termodinâmica agindo, separando fases, fazendo o que ela realmente deveria fazer. Tá ok? Bem, do ponto de vista, né, de físico-química de superfícies, né, os tensoativos eles têm um excesso de superfície positivo, então eles vão se espalhar na superfície, né? Elas vão se absorver na superfície lá das gotículas de óleo até um certo valor, tá ok? Então temos lá a formação de micelas, né? Os colóides hidrofílicos, como eu falei lá na aula passada, a gente pode ter um colóide hidrofóbico que também usa esse mesmo sistema de recobrimento sobre eles, tá ok? E o leite, gente, que eu fiquei de falar e não falei, né? Por que o leite derrama, né? E como que o leite é estável? Então o leite ele é basicamente composto de água, gordura, óleo e proteína, que é a caseína, né? A proteína do leite. A caseína ela age como um tensoativo. Ela pega essa gordura que está ali no leite, aglomera ao redor dela, funciona como um tensoativo, né? Faria algo mais ou menos assim, se a gente imaginar, certo? E a caseína, então, consegue pôr em suspensão essas moléculas de gordura no leite, tá? E mantém isso aí estável porque a caseína ela é solúvel em água. Por que o leite derrama na hora que a gente ferve ele? Bem, quando a gente começa a ferver o leite, a gente está aquecendo, óbvio. O que acontece com as proteínas quando a gente muda muito a temperatura que elas estão? Lembra lá que pode acontecer um processo de perda nas estruturas de ordem superior? Como a gente chama esse processo? Desnaturação. Então aquela proteína que estava organizada de uma certa forma tá ali ao redor daquela gotícula de óleo, ela muda de conformação. Ela vaza, né? Ela muda de conformação e deixa de proteger aquela molécula de óleo. Com isso, a gordura do leite
que antes estava protegida da água pela caseína, agora está exposta à água. Se ela está exposta à água, vai ser termodinamicamente mais favorável ela permanecer na água ou se separar? Ela se separar. Então essas moléculas de gordura elas se separam da água. É isso que a gente chama de nata, né? A nata é a gordura do leite. Aliás, uma bolachinha de nata, hein? Quem quiser mandar para o professor, eu passo o endereço aí para vocês. Se separa, forma nata. Mas por que derrama quando a gente ferve? Quando a gente está fervendo água, por exemplo, né? O fogo vem de baixo, de forma calor especialmente embaixo, isso aí vai passando por convecção para o resto da nossa amostra, certo? E como o aquecimento é muito rápido, muito forte, parte das moléculas ali embaixo já entram no estado gasoso. Elas entram no estado gasoso e formam bolhas dentro da água, né? Por isso que a gente vê aquelas bolhas subindo. Então aquela bolha pega, sobe, chega até a superfície ali da água, vaza, vai embora. E a água vai evaporando assim, né? Mais bolhas vêm, vai embora. Quando a gente ferve o leite e ocorre essa separação, a nata, né, que é a gordura do leite, que se separou por causa que a caseína mudou de conformação, ela fica ali na superfície. E essas gotas que vêm ali de baixo não conseguem mais atravessar a superfície. Né? Por quê? Porque tem uma barreira de gordura ali agora. Então a gente vai aquecendo, vai formando mais gordura ali na interface. Essas gotas vão subindo, uma hora não tem espaço para elas mais escaparem da superfície, elas empurram. Tem tanta gota subindo, né? Elas não escapam, elas empurram a superfície por cima, o leite derrama. E aí, meus queridos, não adianta mais chorar pelo leite derramado, tá? Ok? Para finalizar nossa aula, né, vamos ver as espumas, né? São pequenas bolhas espalhadas em uma fase líquida ou sólida contínua, tá? Então, espuma, por exemplo, na espuma de detergente, né? Espuma lá da pasta de dente, tá? Eles são basicamente ar espalhado numa fase aquosa, né? E bolhas, por exemplo, bolhas de sabão. O que a gente tem? Bolhas de sabão, né? A gente tem água espalhada no ar, tá ok? Aliás, deixa eu voltar aqui uma coisa que eu esqueci de falar. As emulsões, tá? A gente vai chamar muito elas de água, óleo ou óleo em água, tá? Isso depende de qual que é a fase dispersante e qual que é a fase dispersa, tá? Óleo em água quer dizer que o óleo é a fase dispersa, está em menor quantidade, e a água é a fase dispersante, está em maior quantidade. Um tipo de emulsão, água em óleo. Tem, né? Emulsão tem muita loção cosmética, por exemplo, que é assim, né? São mais oleosas, né? Mais fáceis de espalhar na pele e tudo mais. Então, a gente tem menos água do que óleo. Então, é água em óleo, tá? Então, se você vê lá, barra O quer dizer que é água, óleo. O, barra A, óleo em água. Tá ok? Voltando aqui, né? A gente tem as espumas, tá? Que eles são também feitos por agentes tensoativos. Eles diminuem a tensão interfacial entre a água e o ar, tá ok? E isso aí permite formar espumas, que pra gente é muito interessante, né? A gente lavar a louça, usar um detergente que não forma espuma, a gente acha o detergente ruim, né? Mesmo quimicamente sabendo que não necessariamente isso é verdade. Tá? Vai escovar os dentes lá, não forma espuminha, né? Pô, isso aí é ruim pra gente, né? Então a sensação que não tá limpando. Mesmo sabendo que não necessariamente isso é verdade, porque a limpeza não tem nada a ver com a espuma, tá? Espuma, inclusive, pode ser um problema muito grande industrialmente falando. Então, alguns processos que poderiam gerar espuma, alguns surfactantes que poderiam gerar espuma, a espuma vai ser um problema ali para a indústria, então você tem que usar surfactantes que são surfactantes que não permitem a formação de espuma. Eles vão fazer uma função de surfactante, seja de limpeza, de remoção de gordura, por exemplo, mas não vão permitir a formação de espuma. Isso depende um pouco da cadeia do surfactante, não vou entrar muito nesse mérito aí, tá? As mesmas coisas as bolhas de sabão, né? Só que com uma espuma a gente tem ar disperso na água, uma bolha de sabão a gente tem água dispersa no ar, né? Então tem água por fora, água por dentro, água por fora, uma fina camada de água no meio e ela é estabilizada mecanicamente por conta das moléculas de detergente, tá? Então a gente consegue fazer esses agentes espumantes aí, eles diminuem a tensão interfacial entre ar e água, né? E depende um pouco do tamanho da cadeia e tudo mais.
aquelas bolhas de sabão enorme, né? Igual o pessoal faz lá na Avenida Paulista, lá fazia, né? Nos domingos. Eles usam, não detergente de casa, o detergente de casa ele tem uma molécula de tensoativo pequena. Então, as bolhas que ele consegue formar é pequena, né? Mas usam álcoois ou ácidos graxos que têm moléculas muito maiores, né? Elas dão uma estabilidade mecânica maior para aquelas bolhas, né, que estão se formando, né, aquelas bolhas de sabão. Né? Isso permite formar bolhas, inclusive, maiores. Tá? Então, as bolhas têm formas esféricas, né, circular, para gastar menos energia de interface. Né? Lembra por quê que a gente forma essas formas esféricas? Né? Tá lá na nossa primeira aula de físico-química de superfícies. Né? A esfera é a forma geométrica que tem a menor relação área em relação ao seu volume. Podemos ter também, né, pequenas ou espumas sólidas, né, como o isopor. O isopor é uma espuma sólida. A gente tem, então, um gás disperso numa fase sólida, né, vimos lá que o isopor é um polímero, inclusive. Né, e a pedra pómez, né, por exemplo, né, uma pedra de origem vulcânica, ela é bastante leve. A gente tem ar disperso também lá numa fase sólida, ok? Para terminar a nossa aula, né, eu vou falar da teoria do equilíbrio hidrofílico lipofólico, que aqui temos os tipos de emulsão água em óleo e óleo em água, que eu citei logo mais, né, logo um pouquinho antes, tá? E esse tipo de emulsão vai depender das quantidades entre as fases, tá? E do tipo de agente emulsionante. Essa teoria do equilíbrio hidrofílico e lipofílico, tá? Ou hidrófilo, lipófilo, né? Ela vai nos mostrar o quanto um determinado surfactante ele é mais para hidrofílico ou mais para hidrofóbico. Né? Ele faz uma somatória dos grupamentos hidrofílicos que ele tem e diminui os grupos CH2. Né? Então ele funciona muito para moléculas que tem muitos grupos de carbono, né? Que são hidrofóbicos aqui, para chegar num valor numérico. Tá? É bastante interessante e bastante usado, tá, gente, na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de alimentos. Vocês já vão ver aqui o porquê nessa coluna de baixo aqui. Né? Quanto menor esse número, né, quer dizer que eu tenho mais cadeias hidrofóbicas. Então, mais hidrofóbico é o meu surfactante. Quanto maior o número, mais hidrofílico ele vai ser. E dependendo de quanto ele é hidrofílico e o quanto ele é hidrofóbico, a gente vai ter aplicações diferentes. Né? Então, aqui tem uma tabela com alguns valores. Tá? O SDS, né, que é o que a gente usa muito nos detergentes, por exemplo, ele é bastante hidrofílico. Né? A gente tem outros aqui, ó, esses SPAN, tá? São nomes comerciais, Twin, SPAN. Né? Olha como eles são mais hidrofóbicos, né? E essa tabelinha aqui ela é fantástica, gente, olha só. Né? Então, se você tem surfactantes muito hidrofóbicos, eles são agentes anti-espumantes, eles não permitem fazer espuma, né? Olha que interessante. Então, dependendo da aplicação que você quer, é essencial isso. Se você está numa indústria lá, você está trabalhando na Colgate e produz uma pasta de dente que não gera espuma, você vai ser demitido na hora, né? Porque a espuma nos dá essa sensação de que a gente está limpando, né? Apesar de não necessariamente, né? Você poderia ter um agente que limpa melhor o dente aqui, né? E sem formar espuma. Numa certa faixa de intervalos, temos emulsionantes do tipo água em óleo. Se você quer dispersar água no óleo, é diferente do emulsificante que você usa para dispersar óleo na água. Olha que interessante, né? Então você vai lá na indústria farmacêutica, indústria de cosmético, né? Indústria alimentícia, tem muito aqui na nossa região, aqui em São Paulo. Vai desenvolver um produto novo lá. É muito interessante saber que tipo de emulsificante, né? Ou de surfactante você vai usar para o tipo de coisa que você quer, né? Alguns surfactantes formadores de gel, por exemplo. Tá ok? Então, a bibliografia aqui tá lá no Moodle de vocês. Tá? Os livros trazem pouco, eu falei muito mais do que tem no livro. Aliás, eu costumo falar demais, né? O material extra de vocês também está gigantesco, porque é uma área que, como vocês viram, tem infinitas aplicações. Tá? E uma discussão muito boa, muito grande de físico-química de superfícies. Tentei ser o mais breve possível, como falei, é um tema que eu gosto muito, acabo falando demais. Mas não deixem de pegar muitos exemplos legais que tem lá também no material extra de vocês. Beleza? Então um abraço, nos vemos na próxima aula.